Graças e paz. Bom, não é? Deus é bom. Pastor Haroldo, bem-vindo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segunda carta de Coríntios, ou aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Paulo diz assim: E disse-me, próprio Jesus falando com ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vou ler novamente. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, respondendo a essa frase, Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, Senhor. Obrigado, porque desde o momento que nós entramos aqui, o Senhor já está nos ministrando, Senhor, falando aos nossos corações. Nós te agradecemos por esse tempo, onde nós pudemos exaltar o Teu nome, dar a Ti o louvor, a honra e a glória com as nossas vozes. Obrigado, Senhor, obrigado pelas nossas crianças, obrigado por essa escola, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós dizemos assim como Pedro disse, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? E nós nos colocamos e nos expomos à Tua palavra nesta manhã, mais uma vez, para sermos acrescentados, aprendermos, Senhor, sairmos daqui melhores do que nós chegamos, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom que você veio. Há 15 dias atrás nós compartilhamos aqui uma palavra com base nesse mesmo texto. Mas eu tenho algo no meu coração voltado mais a questões de ministério, né? Daquilo que nós estamos ou fomos chamados para cumprir. Você foi chamado para cumprir alguma coisa? Que bom. Tomara que todos nós tenhamos consciência disso, daquilo que Deus nos chamou para fazer. Que nós não viemos aqui apenas para passar um tempo, né? Esse lugar, esse tempo que nós estamos aqui reunidos, seja de manhã, seja de noite, seja durante a semana, seja aos domingos ou aos sábados, não é um tempo onde apenas aproveitamos para rever amigos. Isso não é o propósito. Talvez acaba sendo consequência, mas não é esse o motivo. Não é o tempo onde estamos apenas para passar um tempo e cumprir uma obrigação. Eu vou à igreja porque para eu me sentir bem durante a semana e ficar feliz porque eu já fiz a minha parte. Agora Deus vai me abençoar o resto da semana. Não deveria ser essa, ou não deveriam ser essas as nossas motivações. Porque a Bíblia diz que nós somos chamados para um propósito. Todos nós fomos chamados quando decidimos, não foi Deus que decidiu por nós, mas cada um de nós decidiu colocar as nossas vidas na mão dele. Cada um de nós decidiu por sua própria vontade entregar a sua vida a ele. E a partir do momento que nós tomamos essa decisão, a Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Deus.
mas também nós ganhamos uma outra atribuição, de servos. E Jesus falou lá em Marcos, se você puder abrir lá, Marcos 10, ele mesmo estava conversando com seus discípulos, e surgiu lá uma questão entre eles de quem poderia estar melhor posicionado, quem deveria estar mais próximo, mais pertinho dele, né? Lá no céu. E talvez por uma atitude infantil dos seus discípulos, eles estavam disputando entre si quem era o preferido. Coisas que talvez, às vezes, pode também permear a nossa cabeça. E eles estavam discutindo isso e foram falar com Jesus. E Jesus, depois de falar algumas coisas, ele sintetiza no capítulo 10, versículo 44, diz assim: qualquer dentre vós, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se o próprio Jesus falou: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir, eu creio que está bem claro aqui para nós qual é, o nosso, talvez a nossa principal função no ministério. Nós não estamos aqui para sermos servidos, mas nós estamos aqui para servir, para dar as nossas vidas em favor do ministério. E aí algum de nós poderia pensar: mas de graça? Puxa vida. Se nós pensarmos talvez fisicamente ou em relação a uma moeda de troca, poderíamos até entender que é de graça. Mas se nós pensarmos em todos os benefícios que nós temos recebido diretamente dele, desde que nós tivemos a nossa vida transformada por causa dele, se nós entendermos isso, nós podemos ver que não é de graça. Ele tem feito muita coisa por nós. Nada do que nós pudéssemos fazer em favor do reino, em favor dos nossos irmãos, pagaria aquilo que ele mesmo já fez por nós. Se não pensássemos em mais nada, mas simplesmente, que não é tão simplesmente assim, veja entre aspas, mas apenas pelo fato de nós sermos salvos e sabermos que vamos passar a eternidade com Cristo, isso já é um preço, não podemos pagar por isso. Porque nós merecíamos o quê? O inferno. Nós nascemos com a semente do pecado. Nascemos destinados, se não fizéssemos nada, a partir do momento que nós nascemos, nós já temos o lugar para onde ir. E o céu ou a salvação não é pela nossa bondade. Efésios 2:8 diz isso, Não vem das obras, mas é pela graça. Para que nenhum de nós se glorie: eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu tenho certeza que talvez você já tenha ouvido alguém falar isso, Por que você é salvo? Por que você vai para o céu? Eu sou filho de Deus porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal a ninguém, eu sou quase um anjo. E quando nós, e talvez as pessoas pensem assim pela ignorância e por não conhecer a palavra de Deus, mas quando nós conhecemos e nos aprofundamos em conhecer a palavra de Deus, nós percebemos que não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas atitudes, mas é por aquilo que nós cremos e por aquilo que nós confessamos.
Aí alguém fala, então tá bom, então já que é assim, eu não preciso fazer nada. Mas Tiago fala, mas não tem jeito. Porque se você foi salvo, se você tem a vida de Deus dentro de você, não é possível que você não manifeste com obras. Então, é uma coisa automática. Nós não somos salvos pelas obras que fazemos, mas não tem como não manifestar a vida de Deus em nós. E a vida de Deus em nós, ela se manifesta para as pessoas como? Com ações. E em sua maioria, essas ações são ações de serviço. Nós estamos aqui para servir. Você acredita nisso? Amém. E se você não acredita, é importante que você saiba, e eu também, que o nosso objetivo no reino é servir. O nosso objetivo é servir. Servir a quem? Eu sirvo só a Deus. Muito bom. E é isso mesmo, Deus está dentro de nós. Então, quem serve a Deus, automaticamente serve a família dele. E quem é a família dele? A igreja. E servimos também todos aqueles que nós queremos agregar à família dele. Quem são? Aqueles que ainda não são, mas serão. Amém. E será que nós temos servido bem? Será que nós podemos servir melhor? Será que nós podemos estar melhor preparados como igreja para cada vez mais servirmos melhor? Não para que sejamos, olha, que igreja legal, que igreja e recebamos a glória. Não, a glória é dele. Mas simplesmente porque ele nos chamou para fazer a sua obra, e a sua obra tem que ser feita com excelência. Isso está escrito lá, se não me falha a memória, Jeremias 48:10, é isso? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor de maneira relaxada. Então, quando nós vemos esse texto, o que fica subentendido para você ou para mim? Que se é maldito alguém que faz a obra, e ele não especificou qual é a obra, ele falou a obra. Se alguém que faz a obra de maneira relaxada é maldito, então significa, para todos nós podemos ler ao contrário e perceber que bendito é o povo, ou bendita é a pessoa que decidir na sua vida fazer a obra dele de maneira excelente. Amém? E é importante que nós compreendamos que a vontade dele, então, é que nós façamos a obra dele com excelência. Mas eu não faço nada. Opa! Então você está cheio de oportunidades, e eu também. Eu tenho feito muito pouco. Então, ainda continuamos cheios de oportunidades. Eu já tenho feito demais. Glória a Deus. Mas eu creio que você ainda tem mais oportunidades. Todos nós temos muitas oportunidades. Mas eu quero trabalhar. Irmão, vamos trabalhar. Vamos colocar a nossa vida à disposição e fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Então, que coisas? Tudo aquilo que talvez o nosso coração esteja procurando e a gente fica esperando receber de um homem, mas ele falou que nós vamos receber dele. E é sobre isso que eu gostaria de comentarmos. É ele quem vai nos levar a lugares onde ele quer que nós estejamos, e ele é quem vai nos capacitar. E é por isso que eu comecei com esse texto da segunda carta aos Coríntios. E se nós notarmos o texto,
Paulo está falando a respeito, voltando na segunda carta de Coríntios 12, Paulo está falando a respeito de que ele fez tanta coisa como homem, e ele poderia até achar em algum momento que era por causa da bondade dele. Mas ele falou o seguinte: o próprio Jesus colocou um espinho na minha carne, para que eu entenda que não é pelo meu mérito, não é pelas minhas forças, não é porque eu sou bom demais, mas Ele mesmo falou para mim: fique tranquilo, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Então não é pela sua força que você e eu vamos exercer qualquer coisa, não é pela nossa capacidade, mas é por causa dele, porque ele nos deu a graça e falou: olha, para todos nós, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no versículo 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. E por que isso? Porque Paulo tinha então consciência de quem estava dentro dele e quem é que tinha chamado a ele e quem o capacitava. E nós podemos fazer um paralelo, não precisa abrir lá, mas vamos resumir a história. Lá no livro de Juízes, capítulo 6 e 7, quando Gideão, Deus o levantou para livrar o povo de Israel da mão dos gibeonitas, e a Bíblia diz que ele, na sua naturalidade, já falou: quem quer guerrear comigo? E 32 mil homens se dispuseram. Mas o que Deus falou para ele? Tal como fez com Paulo, Deus falou assim: olha, se você lutar desse jeito, capítulo 6 e 7 de Juízes, se você lutar desse jeito aí, midianitas, obrigado. É porque Gideão, gibeonitas, pensei, mas é midianitas, obrigado, pastor. Então, o próprio Deus falou assim: você não vai lutar com 32 mil ao seu favor, porque se você lutar com esses ao seu favor, não vai parecer que foi eu, não vai parecer que foi a minha mão, vai parecer que foi a sua força. E aí ele já deu a primeira ordem para Gibeão: olha, pergunta quem não está com medo. E a maioria estava com medo. Ele falou: então pode ir embora. Dos 32 ficaram 10 mil. Ainda Deus falou: é muito. Manda esse povo beber água. Fica anotando. Quem fizer de um jeito, está fora. Quem fizer do jeito certo, está dentro. Dos 10 mil, sobraram 300. Ele falou: agora está jóia. Um número totalmente fora do comum. Uma situação totalmente, aos olhos naturais, adversa. Uma situação em que não haveria possibilidade nenhuma de ele e o povo de Israel vencerem a batalha. Mas Deus falou: agora sim, porque agora qualquer um que questionar vai saber que só ganhou por minha causa. Porque Deus quer a glória para quem? Para Ele. E é interessante que quando nós olhamos para o nosso tempo, talvez eu vou tomar a liberdade aqui de pegar o exemplo dos nossos líderes, dos nossos pastores, e outro dia nós comemoramos aqui 40 anos, para que fique claro isso. E aí alguém de nós poderia dizer: ah, mas para o pastor Disseu foi fácil, porque ele era empresário, e ele já tinha juntado lá 10 milhões de dólares na sua conta, e ele é que não contou para nós. Então ele foi, comprou, fez essa coisa linda, comprou inclusive uma igreja lá no Paraguai, mandou sua filha, como se fosse assim: ó, estou te dando de presente o ministério, e comprou uma igreja ali na Vila Rubi, falou: vai lá, pastor Rui. Foi assim? Talvez, se ele tivesse, se fosse assim, nós iríamos comemorar e falar assim: olha só, glória, nem tanto a Deus.
pouquinho de glória a Deus, mas graças a Deus pela vida do nosso pastor, porque ele deu tudo que ele tinha, sobrando, e fez essa coisa linda. Mas não foi assim. Eu não sei se ele tinha os 10 milhões de dólares guardado na sua conta, mas eu acho que não. Ele está falando que deixou na minha. Vou lá procurar. Acabando o culto já vou olhar aqui. Mas é interessante que não é assim que as coisas, ou não foi assim que as coisas aconteceram. E é exatamente por isso que nós olhamos para trás e podemos falar: glória a Deus. Como pode sair algo, não vamos dizer do nada, mas aos olhos naturais não era possível. E eu creio que há 40 anos atrás, talvez se tivéssemos aqui um vídeo, alguém perguntando para ele, ou para a irmã Ruth, aonde vocês pretendem chegar? Você acha que, olha, eu tenho certeza que em 2017 nós estaremos comemorando com tanto... Não! Puxa vida, eu quero chegar aonde Deus me levar. E quando nós nos colocamos à disposição para chegarmos aonde Deus quer nos levar, independente daquilo que está à disposição nossa, naturalmente falando, é Deus quem vai fazer. E Ele vai falar para nós: ei, fique tranquilo, a minha graça te basta. Mas eu não consigo desenvolver isso, mas Ele olha para nós e fala: minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Porque se nós olharmos todos os homens da Bíblia, e é bom quando nós podemos pegar exemplos de homens bíblicos e de homens do nosso tempo, como nós acabamos de fazer, mas se nós olhamos a todos os homens, esse Gideão, por exemplo, que nós acabamos de citar, ele falou assim: mas eu sou o mais fraco da casa do meu pai, o menor, sou da menor tribo e sou o menor. Moisés falou assim: eu não sei nem falar. E tantos outros exemplos de homens que não tinham, naturalmente falando, competência ou capacidade para exercer aquilo que foi ou que foram chamados para exercer. E aí você pode perguntar assim a si mesmo, né? Talvez não tenha tido ainda o despertamento ou até a coragem de perguntar: mas para que eu fui chamado? Eu acho que eu não fui chamado para nada. Mas a Bíblia diz que um ministério você e eu temos. Se você puder abrir, por favor, algumas páginas antes, aí mesmo em 2 Coríntios 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler o 17, que diz assim: assim que, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso, versículo 18, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu, diga, Ele me deu. Diga novamente para você crer: Ele me deu o ministério da reconciliação. Então, se porventura algum de nós, eu não tinha ministério nenhum, não tenho nenhum ministério, eis aí o teu ministério, o ministério da reconciliação. E reconciliar quem? Reconciliar todas as pessoas que ainda não estão reconciliadas. Por isso que o próprio Jesus falou assim: agora ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem é essa ordem? Ao pastor, aos diáconos, a todos nós. Então esse ministério é nosso. Diga, é meu. É meu, é nosso. Amém? E nós precisamos
nos colocar à disposição para executar tudo aquilo que Deus quer executar através de nós. Então, vamos lá, ainda em Coríntios, na primeira carta, capítulo 12. Quantos de nós, não é? Talvez a nossa média de tempo na igreja, não estou falando aqui de média de idade, tá bom? Idade física. Mas se você e eu analisarmos a nossa média de tempo aqui na igreja, né? Se olharmos para o ministério nosso local, você vai perceber que é um tempo alto, é um tempo, né? A maioria das pessoas, a maioria de nós aqui, tem mais de 5 anos já no ministério, não é? A minoria é recém-chegado, considerando 5 anos como sendo recém. A maioria de nós é antigo. Então, eu tenho certeza que alguns de nós já, se não todos, recebemos palavras, tomamos palavras que foram ministradas aqui neste lugar para nós, nos motivamos e falamos: Senhor, obrigado. Já recebemos direcionamentos. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele está dentro de você e dentro de mim. E é bem possível que em determinado momento nós já tenhamos sido percebido isso no nosso espírito e no Espírito Santo que habita em nós, direcionamento de Deus para a nossa vida. Mas também é possível que ao longo da nossa jornada tenhamos nos desanimado. Não acho que não. Acho que isso foi da minha cabeça. Acho que essa função ou esse ministério, esse direcionamento, esse dom é da minha cabeça. Eu acho que eu não tenho capacidade para isso não. Talvez recebemos, o próprio Espírito Santo falou conosco, ou tomamos posse de uma palavra que recebemos aqui, mas pelo tempo, pelas circunstâncias, por outras palavras, tenhamos ficado desanimados em relação a isso que Ele mesmo nos deu. E aí você pode perguntar: mas para que isso? Para que ministério? Então, antes da primeira carta aos Coríntios, eu queria que nós fôssemos lá em Atos 6. Rapidamente, eu queria que nós percebêssemos por que, se talvez não fosse tão importante, por que as pessoas, ou por que a igreja começou com esses apoios, vamos dizer assim, com aquilo que a Bíblia diz que o próprio Deus deu à igreja. Capítulo 6 de Atos, versículo 1 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, ou seja, a igreja crescendo, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: os 12, você sabe quem é, né? São os 12 que permaneceram após a ressurreição e ascensão de Jesus. E eles... Então, diz que os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E a Bíblia diz que nesse momento aqui a igreja escolheu então os seus primeiros diáconos, aqueles que iam servir no dia a dia da igreja. E Pedro estava falando o quê? Olha, eu não tenho tempo, nós aqui não temos tempo, porque a demanda
por ministrar a palavra, por ir atrás de anunciar o Evangelho, ou isso que nós recebemos de Jesus a todas as pessoas e consolidar a igreja, toma muito tempo. Então nós precisamos de ajuda. Quem vai ajudar? A própria igreja. E vamos escolher então dentro da igreja, no meio dos nossos discípulos, homens idôneos, preparados. Agora é interessante perceber que ele não fala que vamos encontrar homens e vamos preparar eles. A Bíblia diz que Pedro falou, vamos encontrar homens, vocês mesmos, o povo. Ele falou, ele não fala eu vou escolher, ele fala escolham no meio de vocês homens preparados, idôneos. O que nós podemos entender? Que a própria igreja reconhece quando as pessoas estão preparadas. Nós mesmos reconhecemos, não precisa vir Deus e falar assim, mostrar uma luzinha em cima de cada um que Ele quer, não. Aí você fala assim, mas então foi escolhido por homens. Não, o Espírito Santo não está dentro dos homens. Então Deus é quem guia, provavelmente, os líderes a fazer isso. Eu quero dizer, provavelmente, na maioria das vezes, os líderes. Porque não seria de bom tom que alguém se escolhesse a si próprio. Olha, pastor Disseu, mediante essa palavra eu acabei de me escolher. Você pode ter coragem de fazer isso, mas não seria, vou usar aqui as palavras de Pedro, não seria razoável. Não é? É melhor que as pessoas nos escolham. E o Espírito Santo que está dentro de nós, está dentro do nosso pastor. E ele, assim como nós, é guiado pelo Espírito Santo. Então, eu creio que quando você e eu estamos preparados, e eu falei aqui há 15 dias atrás, até clarificar algo, né? Eu falando, por exemplo, ninguém se casa já preparado para ser marido, ninguém resolve ter filho e já está 100% preparado como pai. Na verdade, você tem o filho e vai aprendendo em cada fase da vida do seu filho. Você nasce, quando nasce um filho, nasce um pai, é assim que funciona. E para o ministério eu falei, ninguém já sabe ser pastor, ou já sabe ser profeta ou apóstolo, como nós vamos entrar nisso, mas também ninguém cai de paraquedas. Eu não fiz nada, não trabalhei nada, mas de repente, pum, eu vou lá exercer o ministério. Não, a própria Bíblia diz, e quando eu falei isso eu quero dizer, é Deus quem nos capacita, mas exige que nós já estejamos nos preparando, funcionando. Quando você e eu formos chamados a algo, na verdade nós já estamos exercitando aquilo sem ter o cargo, sem ter a função oficializada, se é que nós vamos usar o termo oficializar. Você já está fazendo, porque 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, isso é para quem? Para todos nós estarmos num nível de preparação. Eu vou me preparar como? Irmãos, como eu disse, nós temos muitas oportunidades e nós vamos falar delas aqui hoje, e provavelmente não vai dar tempo hoje, alguns dias. Mas, então a Bíblia diz aqui que o próprio Pedro falou assim, olha, não dá para eu fazer tudo. A gente precisa de ajuda. Vamos escolher pessoas entre nós para nos ajudar. E talvez por isso você fale assim, para que servem os diáconos? É bíblico. Né? Se você até hoje não curtia muito essa ideia de diáconos, é bíblico. É bíblico que a igreja se organize
é bíblico, além de ser bíblico, é bom para mim, bom para você, que haja organização nesse lugar. Eu tenho certeza que você gosta de chegar e ter alguém te organizando, falando, coloque o carro aqui, entre por aqui, sente aqui. Alguém que pode te assistir, se você precisa de alguma coisa, eu posso lhe fazer uma visita. Todos nós precisamos disso. Então, isso é o serviço da igreja. E nós vamos entrar um pouco nisso. E mais à frente, nós percebemos quais outras coisas tinham na igreja de Atos. Capítulo 13 aí de Atos mesmo. Nós vamos perceber, além dos diáconos e além dos apóstolos, que já acabamos de ver, Pedro e os outros 11, no capítulo 13 de Atos, diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, ou profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Então, na igreja, o que nós podemos ver claramente que tinha lá na igreja em Atos? Profetas e mestres, além de apóstolos e diáconos. E depois, mais à frente, capítulo 21, versículo 8, e eu estou passando por esses textos para que nós possamos perceber que não é à toa algumas coisas que Deus estabeleceu Ele mesmo para o crescimento da igreja. Capítulo 21, versículo 8 diz assim: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Que ele disse que Filipe era? Evangelista. Então, mais um ministério. E depois, já vimos lá em Atos 6 os apóstolos, e podemos ver também no capítulo 1 de Romanos, no versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então, sim, para o evangelho de Deus. Então nós vemos aqui alguns ministérios, não encontramos aqui a palavra, o termo pastor, mas nesse tempo, quando a igreja estava sendo iniciada, os próprios apóstolos estavam ali pastoreando. Mas ao longo do tempo, é claro, ao longo da Bíblia, que o apóstolo Paulo, por exemplo, ele não ficava nas igrejas, mas ele visitava as igrejas e ia instruindo de igreja em igreja. Então ele precisava de pessoas que estivessem ali cuidando daquelas igrejas, com essas mesmas diversificações de ministério dentro da igreja, mas existia ali alguém liderando, alguém tomando conta, alguém cuidando e pastoreando. Então, vamos ao capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios e ver como o próprio Deus tem essa preocupação. E antes de nós lermos, eu queria fazer uma pergunta a você. Se você não tiver problema com isso, eu lhe pergunto: quem aqui de nós, em determinado momento de sua carreira e de sua vida ministerial, já recebeu de Deus e tem convicção de um chamado que Deus tem para você, específico? Dentro disso que nós estamos falando aqui, por exemplo, que
existia na igreja? Alguém? Amém? Que bênção. Pouca gente ainda, hein? Você entendeu a pergunta? Nós falamos que existe o ministério da reconciliação, que cabe a todos nós, mas agora nós estamos entrando em... Obrigado, pastor Sérgio, numa área mais específica, né? Colocando de maneira mais específica que dentro da igreja a separação de algumas pessoas para exercer algumas funções. E não nos cabe, nós vamos ver agora, falar que são funções mais importantes ou menos importantes. Mas eu lhe pergunto, quem de nós tem no seu coração a convicção de um chamado para exercer o ministério? Amém. Glória a Deus. E talvez você que ainda não tenha, eu disse ainda porque eu creio que talvez você possa, pela palavra de Deus, perceber isso. E eu creio que assim o será. Então o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quem colocou? Quem escolheu os membros? Do jeito que Ele quis. Então, se você porventura estava bravo com alguma coisa, agora você já sabe para quem reclamar. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem os menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. Se você quiser ouvir um pouco mais disso, tem uma ministração recente lá no nosso site, feita pelo pastor Ricardo aqui, que ele tratou exatamente daqui para frente. Aliás, entre lá no nosso site, está crescendo. E vai ficar cada vez mais excelente. Amém? Então, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que colocou
que distribuiu cada um ao seu lugar. Ah, mas eu tenho certeza que alguns se meteram a fazer por conta própria. Olha, se alguns de nós, da igreja, de nós eu quero dizer da igreja, estamos por conta própria, é bem provável que o próprio tempo mostre isso. Mas se não estamos por conta própria, e você talvez às vezes fique com medo de exercer alguma coisa, falando, isso é coisa da minha cabeça. Irmão, Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar com o tempo o que é da sua cabeça e o que não é, o que é dele. E é Ele quem nos capacita, é Ele quem vai nos tratando, é Ele quem vai nos amadurecendo para percebermos o que é dele e o que não é. Porque às vezes é comum que nós, pela nossa humanidade, tenhamos acessos. O que eu quero dizer com acessos? Vontade de correr mais do que era para correr. Como diria os nossos avós, colocar o carro na frente dos bois. E por que essas coisas acontecem? Pela imaturidade, pela idade na palavra, pela idade física mesmo. É comum que os mais novos nos falte às vezes, eu falo nos falte, já colocando como mais novos, amém? Benção, né? Mas é comum que os mais novos tenham mais aquela coisa de Não, eu quero dizer aqui do lado da ansiedade, da imaturidade, o mais novo acaba no afã de fazer, talvez não esteja errado aquilo que se quer fazer, mas coloca o carro na frente dos bois, porque não compreende o tempo. E é comum que, pela imaturidade da idade, né, o senhor falou neófito, mas ainda estou na questão da idade física mesmo, às vezes se cometam erros. Eu trabalho com um cargo de liderança há bastante tempo já, e cometi muitos erros, como na empresa, como líder, pela imaturidade. Porque você, ainda novo, recebe uma função e acaba fazendo coisas que uma pessoa mais velha vê e balança a cabeça e fala, oh meu Deus, é uma criança. Falta de experiência. E não só na nossa vida, no cotidiano, no trabalho e tal, mas aí aqui na igreja também nós acabamos por fazer isso. Então, não é que as pessoas estão no lugar certo, mas o que eu quero dizer com esses exemplos é que às vezes, em determinado momento, nós podemos cometer falhas. E é por isso que Deus nos coloca pessoas para nos liderar. Por isso que nós temos que ter a consciência de que precisamos estar debaixo da liderança de alguém, a cobertura de alguém, que é justamente essa pessoa que vai pegar o nosso, entenda o termo, cabresto, e puxar e falar, calma aí. E o cabresto, entre aspas. As nossas rédeas, segurarmos. E você sabe que alguém poderia pensar assim, mas eu corro sozinho. E outro dia eu ouvi uma palavra e que aquilo tratou muito comigo, e eu creio que pode tratar com você também, que um cavalo, quando ele está correndo à deriva, solto, ele pode ser muito rápido, mas um cavalo com um homem de 100 quilos em cima dele, né, pelo homem, aquelas coisas, a sela e tudo aquilo que vai em cima do cavalo, mesmo ele tendo 100 quilos a mais, mas pelo fato dele estar guiado, ele consegue alcançar o cavalo que está correndo sozinho. Sabe por quê? Porque quem vai guiado, normalmente costuma ir melhor. Então, às vezes, se nos passa pela cabeça, eu vou sozinho, eu não preciso nem de ir na igreja, meu ministério direto foi Deus que me deu e eu que exerço e tal, é perigoso. Eu não vou falar que é proibido, mas eu vou falar que é perigoso. Às vezes nós temos esse pensamento, porque Deus nos chamou para caminharmos como
igreja. Amém? Para caminharmos como um corpo. Se não fosse assim, não teríamos essa palavra dizendo a nós e colocando especificamente, foi Deus quem nos distribuiu, cada um como Ele quis. E aí nós podemos ver lá em Efésios, capítulo 4, Paulo novamente retoma o assunto, agora em outra igreja, e ele diz assim, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. E ele fala assim, você anda conforme a vocação que você foi chamado. Não queira ser aquilo que você não é. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Versículo 7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Vamos parar só um pouquinho aqui no 7. Olha que interessante. No capítulo 12 lá da segunda carta, o que Paulo fala do que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. E aqui ele fala, a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom. Sabe o que são os dons? Se nós pudéssemos trazer aqui para um exemplo físico, o dom é uma ferramenta. E você sabe que muitos de nós pegam o dom e saem fazendo errado, mas a graça é justamente a capacitação para exercício da ferramenta, para uso da ferramenta. Porque às vezes nós podemos ter uma ferramenta em casa e não sabemos usar. Quantos de nós tem uma furadeira, mas não tem coragem de fazer um furo? Por quê? Porque lhe falta habilidade, lhe falta treino. Quantos de nós, temos um carro na garagem e às vezes a família tem um carro, mas a esposa tem até a carta, mas tem medo de dirigir? Falta o quê? Treino, por falta de habilidade. Talvez não tenha carta, então falta habilitação, que o próprio nome diz, habilitação. Então, não adianta termos a ferramenta se não houver a graça para nos habilitar a usar a ferramenta. E talvez, às vezes, o uso da ferramenta que todos percebem e falam, foi meio estranho aquilo, né? Talvez seja a falta de habilidade na utilização da ferramenta. Porque você, quando vê uma pessoa furando a parede, você fala, vai dar errado. Só pelo jeito que ela segurou a furadeira, não é? Só pelo jeito que ela tentou colocar a broca no mandril, você já fala, não vai dar certo isso, não é? Quando você vê alguém encerrando alguma coisa, que você vê o dedo, dá até não vai funcionar. Então, é o quê? Você vendo uma pessoa com uma ferramenta boa na mão, uma ferramenta até correta para aquilo, mas usando sem habilidade. Eu não sei se você já viu, mas às vezes, talvez, possamos ter visto isso em algum momento na igreja. Alguém utilizando a ferramenta que é boa, que é para aquele momento, que está correta, mas quando você vê, você fala, vai cortar a mão. Por quê? Está nos faltando a habilidade. E quem é que nos capacita? Deus. Então nós temos que recorrer a quem? A Ele. Então eu lhe digo, se você tem uma ferramenta e tem convicção disso, é Deus quem vai nos capacitar a exercer essas funções. Amém? Então creia nisso. Versículo 8 diz assim,
Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, diga ele mesmo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. E o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Há algum santo aqui? Glória a Deus. Então, querendo o aperfeiçoamento de todos nós, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E olha o 14 que interessante, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aí, se você perguntar, para que os ministérios? E eu creio que está bem clara aqui a resposta. Para que servem essas divisões dentro do reino, dentro da igreja local, para que eu e você possamos crescer? A Bíblia diz aperfeiçoamento. Sabe o que é ser aperfeiçoado? Significa que já existe uma perfeição e ela precisa ser melhorada. Então, irmão, se nós não tivermos organização, as coisas não vão melhorar, desse ponto de vista aqui. O que Paulo estava dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, é: a igreja precisa disso. E por que é importante falar? Porque de repente você e eu que chegamos aqui não entendemos, né? Por que tem o fulano? Por que tem aquele cargo? Para que tem os diáconos? Para que tem a escola dominical? Para que tem aquele grupo lá? Para que tem pastor? Para que tem apóstolo? Para que tem bispo? Para que tem tal coisa? E aqui nós vemos que isso é bíblico. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E eu perguntei se tem algum santo aqui. Tem um monte. Então, é o aperfeiçoamento nosso. Significa que nós precisamos ser aperfeiçoados. E se nós precisamos ser aperfeiçoados, quem Deus vai usar para nos aperfeiçoar? Nós mesmos. A igreja tem alguns propósitos, não é? Qual é o propósito da igreja para com Deus? Para com Deus, adorá-lo. Nós estamos aqui e o nosso propósito como igreja, eu sei que você entende que a igreja não estou dizendo que a igreja é esse prédio bonito, eu estou dizendo a igreja de Cristo, da qual todos nós fazemos parte. A igreja tem uma função para com Deus, que é adorá-lo. Efésios 1:6. Obrigado, Gilmar. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o que Deus requer de nós? A adoração. Mas existe uma função da igreja para com o mundo. É testemunharmos. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou: ide e fazei discípulo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a nossa função para com o mundo. Mas existe uma função da igreja, dentro da igreja, que é o quê?
sermos aperfeiçoados. E aí, para você que às vezes pensa, mas ficar pregando na igreja, a igreja precisa crescer, ou todo mundo que chegou aqui já está pronto? Quem de nós já olha, eu já cheguei, já posso ir para missões, porque eu não preciso mais nem ir na igreja? Não, eu creio que nenhum de nós. Se tiver, fica à vontade de se manifestar, mas a Bíblia diz, você acha que a Bíblia, será que se a Bíblia se Deus tomou cuidado de colocar aqui, para o aperfeiçoamento, será que precisamos ser aperfeiçoados como igreja? Sim, precisamos melhorar, porque é daqui da igreja que nós vamos sair preparados cada vez mais para testemunhar e fazer tudo aquilo com que as pessoas vão olhar e vão perceber Cristo em nós, a esperança da glória. Não é por aquilo que nós falamos, mas é por aquilo que nós somos. Porque se fosse por aquilo que nós falamos, eu tenho certeza que a igreja estaria muito mais, não cabia mais aqui dentro, porque nós falamos bastante. Mas é porque é pelas coisas que nós somos. E existem, e é claro que Deus nos chamou, e eu creio que Deus tem colocado ao longo de todos esses anos uma visão, e nós estamos sujeitos a essa visão, mas eu creio que para cada líder no mundo e espalhado por aí, Deus tem dado uma visão. E nós entendemos, e eu creio que se você está aqui é porque você ama estar debaixo da sua liderança. Amém? Amém. Ou não? Amém. Eu estou porque sou obrigado, meu marido me trouxe. Ou minha mulher escolheu aqui. Eu não quero brigar, então é aqui que eu vim. Não, mas eu espero que não. Espero que você venha, porque você ama estar aqui, ama a visão, concorda, quer seguir debaixo dessa visão. Às vezes não é tudo que você está de acordo, mas você está sujeito. Nós não precisamos, eu estou 100% de acordo. Não, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar sujeitos. Pode ter coisa que você faria diferente, mas se você escolheu estar, você tem que se sujeitar. Falar amém, eu quero me sujeitar a essa visão. Você sabe que Josué, quando Moisés morreu, Josué não fez igual Moisés a partir dali. Mas é interessante que Josué andou o tempo todo com Moisés e ele nunca colocou para Moisés a sua maneira. Ele servia a visão de Moisés. Enquanto Moisés liderou, Josué estava submisso e fiel. E é bem provável que por causa disso, Deus olhou para ele e falou: tem competência, e tem capacidade, e tem graça de continuar. Porque aprendeu, foi fiel, e agora vai fazer, claro. Aí Josué já fez, a partir dali, com os princípios, os mesmos que regiam a liderança de Moisés, mas agora já com aquilo que Deus colocava para ele. E ele continuou aquele trabalho. Então, nenhum de nós aqui é obrigado, olha, meu sonho era sentar num banco marrom madeira, assim mesmo. Não, talvez você queria um azul, mas você está sujeito. É claro que eu estou dando um exemplo bem estético, né? Eu queria que a igreja fosse virada para lá, todo o púlpito fosse ali. Amém. Então, quem sabe, né? O dia que Deus vai saber se você não é o Josué. Você vira. Sabe que Deus, Ele colocou essas coisas à disposição da igreja. E eu vou encerrar com essa pergunta: o que nós temos buscado a respeito disso? Individualmente. Sabe por quê? Porque eu tenho aprendido nessa caminhada aqui, ao longo dos anos, com a nossa liderança, que em momento algum, você vai ouvir da irmã Ruth ou do pastor Disseu: Laércio, vem cá, Laércio, por favor, eu
estou percebendo que você tem jeito com criança agora, ó, só pelo jeito que eu vejo você segurando a sua bebê. Então, vá lá na escola dominical, se inscreva lá no curso, porque eu vejo isso. Não, eu nunca vi. Talvez com alguém eles já fizeram isso, mas comigo, por exemplo, não foi assim. Olha, irmã, eu estava ali passando no corredor na hora do louvor e eu ouvi você cantando e puxa vida, está perdendo tempo. Vai lá, se inscreva, fale com o Rafael, com o Gilmar, você é contralto. Não. Irmão, você serve bem de... Olha, fala com o André, eu acho que você tem um jeito todinho de diácono. Não é ele que vai ali, olha, eu tenho certeza que na tua rua tem oportunidade de você abrir ali, não, eu tenho certeza, e você pode depois entrevistá-lo, que ele não chegou lá no irmão José Rosa e falou, irmão José Rosa, olha, ali no Vila Gilda, pertinho daqui, alguns quilômetros, lá onde você tem parente, puxa vida, que oportunidade, começa lá um trabalho, o que você acha? Não, ele foi, e a coisa aconteceu, e a liderança fez o quê? Avalizou aquilo. Você percebe? Então nós precisamos fazer. Como é que nós vamos nos preparar? Fazendo. Praticando. Eu tenho eu percebo no meu espírito um chamado profético. E o que você está... O que nós estamos, talvez se você percebeu isso, ou tem percebido ao longo dos anos, como você está trabalhando nisso? Se preparando para trazer uma palavra profética embasada na palavra de Deus. No mínimo, tem que saber a palavra de Deus. Você percebe? Antigamente, no Antigo Testamento, isso que eu quero dizer com antigamente, os profetas, a Bíblia diz que o povo era guiado. Se você lembra lá do Samuel, o Espírito Santo não estava dentro das pessoas, ele estava sobre Samuel, e Samuel, o profeta, ele guiava o povo. Vocês querem o rei, então Deus está falando que aquele ali é o rei. E o povo ia no profeta, acreditava e realmente se guiava pelo profeta. Na nova aliança, os profetas não são, ou não têm a mesma função da antiga aliança. Tanto é que, o que Paulo fala quando ele está falando a respeito do ministério profético? Ele fala, julgai a profecia. Ele não fala não receba, não aceite, Não, ele fala julga. Agora ele pergunta, quando se a própria Bíblia diz para julgarmos uma palavra, essa palavra foi o próprio Deus falando? Não, porque Paulo não seria nécio a ponto de falar, julgue o que o Deus fala. Se a palavra de Deus, Paulo fala, julgue a profecia, é porque quem fala a profecia é o profeta, que provavelmente ele recebeu uma nota do Espírito Santo que está dentro dele, mas ele passou aquilo como? Com aquilo que ele tem dentro dele. Então, para um profeta exercer hoje a sua função profética, o seu ministério profético, o que ele tem que ter dentro dele? A palavra. Para ele não cortar a mão no uso da ferramenta. Para não parecer, quando ele começa a manifestar o dom, o ministério, que lhe falta habilidade. Percebe? E eu quero que você fique animado, ou esteja se animando a despertar a um texto que diz, 1 Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu creio que é 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo,
Então, 4. Será? Eu tinha para mim que era no 1 ou 2. O que também... Primeira Timóteo 4,14 diz: não desprezes o dom que há em ti. O 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. E não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Segunda carta, capítulo 1, obrigado, versículo 6. Diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então primeiro Paulo fala, não desprezes, e ele fala, tenha cuidado. Olha que interessante, Paulo fala a Timóteo: Timóteo, cuidado, se prepare para você poder fluir nos dons que estão em ti, e não seja para escândalo, mas sim para salvação, tanto sua quanto das pessoas que lhe ouvem. E aí no capítulo 1 da segunda carta ele fala, desperta. Então eu lhe animo nesta manhã. Eu não sei quanto tempo você está fazendo parte do reino de Deus. Eu não sei se você chegou esse ano, eu não sei se você chegou há 10 anos, eu não sei se você chegou há 30 anos, eu não sei se você está aqui há 40 anos, seja aqui ou seja aonde você estava e depois veio para cá, mas eu quero lhe animar e dizer, irmão, não desprezes e desperta, e se prepare, porque Deus quer nos usar, ainda nesse tempo. Ele não quer usar eu e você depois que nós morrermos, Ele quer nos usar enquanto nós estamos vivos. Alguns de nós Deus chamou ainda na sua infância, alguns nasceram, chegaram crianças, outros chegaram na sua adolescência, outros na sua juventude, outros já mais velhos, alguns talvez até idosos. E aí você pode pensar, mas não dá tempo. Você tem mais de 3 anos talvez de vida? Quem aqui acha que tem menos de 3 anos, levanta a mão. De vida ainda. Olha que ninguém quer morrer nos próximos 3 anos. Então significa, todo mundo aqui entende que tem pelo menos 3 anos ainda para rodar, para dar frutos. Irmão, Jesus fez tudo que Ele tinha que fazer em 3 anos. Então eu lhe animo, que mesmo que você fala, eu não tenho mais tempo. Olha, se você, todo mundo tem, ninguém levantou a mão, então todo mundo tem mais de 3 anos para trabalhar ainda. Então se você tem mais de 3 anos, eu lhe animo que ainda dá tempo. Vou falar de novo, você acredita aí, e eu lhe animo que ainda dá tempo. Amém? Mas eu não consigo, mas a palavra diz para você, a minha graça, Jesus falando, te basta. Se prepare naquilo que você pode, e eu vou lhe capacitar com a capacitação para o uso das ferramentas. Como é que você pode se capacitar e se preparar daquilo que é da nossa parte? Irmãos, tem várias formas. Às vezes nós estamos querendo subir, ninguém aqui sobe escada pulando 4 degraus. Eu não sei há quanto tempo você está aqui, como eu disse, eu não sei se você já está até jubilando, mas olha, existem tantas oportunidades. Você sabe que aonde foi
eu creio, né, que o maior tempo de aprendizado meu, e eu estou aprendendo muitas coisas ainda, mas eu creio que um tempo precioso na minha vida foram os 10 anos que eu passei dentro da classe, dando aula na escola dominical. Isso hoje eu vejo e percebo como isso me ajudou a estar preparado. Porque nós já vimos, e eu tenho certeza que você já viu, pessoas chegarem aqui, por exemplo, ou numa reunião menor do que essa, numa casa, e não conseguir falar. E é bem provável. Minha mãe outro dia me mostrou uma fita nossa, quando eu tinha 12 anos, aqui na igreja, e eu falei, puxa vida, eu preparei uma pregação naquela ocasião, nos adolescentes, e a minha pregação era de 1h30. E eu falei 12 minutos. E assim, dos 12 minutos eu chorei 6. Falei 6, e tá lá, né? Ela guardou a fita, mãe é uma coisa, né? E ela acha ótimo. E então, sabe que, mas onde que nós vamos nos preparar? Fazendo. Quantos de nós já teve a oportunidade ou poderia estar se prontificando, né, a estar dando aula na escola dominical? Porque ali, eu não sei se você lembra do pastor Josué Irion, acho que é Josué Irion, que ministrou uma vez, um tempo, né, vieram algumas fitas para ele não esteve aqui fisicamente, mas ele ministrou através de fitas, e nós todos fomos na época incentivados a ouvi-lo, e ele falou que Deus falou para ele, você precisa treinar porque eu vou te usar. E ele falou, como eu posso treinar? E Deus falou para ele, põe um monte de melancia enfincado em estacas, né, em varas, e prega para as melancias, sabe? Talvez nós não precisemos hoje usar melancias. O pastor Jorge Linhares, ele fala que Deus usou e levantou a vida dele, depois de muitos anos que ele estava no ministério. Deus falou para ele, eu estou hoje, isso que você vê são os frutos do tempo que você cuidava dos pombos, e eu vi, quando você cuidava dos pombos, como que você poderia cuidar de uma igreja. Então, às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não sabemos, mas é Deus nos preparando para lá na frente nos colocar em uma função. Então nós não vamos começar, nós temos que estar preparados, nos preparando todos os dias, na leitura da palavra. Eu creio que você ouve isso aqui há muito tempo, toda a ministração da boca do nosso pastor. Se prepara. Esse texto que o pastor Francisco citou, de 2ª carta a Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus. Desde que nós estamos na igreja, nós ouvimos isso. Memorize versículos, se prepare. Para quê? Para que quando você abrir a boca, você esteja cheio da palavra e não seja uma lata vazia. Então eu lhe animo a estar preparado para aquilo que Deus tem para fazer através de você. Você crê nisso? Amém. Você recebe isso? Amém. Então vamos orar nesse sentido? E eu creio que nós podemos, em outras oportunidades, detalhar, né, essas funções, esse ministério, porque às vezes nós não entramos ou não estamos apercebidos por não saber. Será? Então nós precisamos estudar isso aqui. Há 1 ano atrás ou 2 anos, o pastor Disseu gastou bastante tempo falando de todos esses ministérios, mas eu creio que nós temos a oportunidade de relembrarmos sempre. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e nós te louvamos, porque o Senhor é quem nos capacita, Pai. A tua graça nos basta para nos fazer avançar, Senhor, para nos fazer como igreja, sermos aperfeiçoados. E nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada um dos nossos irmãos que está aqui, cada um de nós que veio aqui hoje para aprendermos da tua palavra. Senhor, e que essa palavra seja verdade nas nossas vidas, que não seja um tempo
perdido, Senhor, mas que seja como uma brasa viva dentro dos nossos corações, e que nós possamos sair daqui hoje animados a despertar e a não desprezar aquilo que o Senhor já tem colocado nas nossas vidas. A tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que ainda não subiu ao nosso coração, são as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo que habita dentro de nós, ele sabe todas essas coisas, e ele mesmo vai nos revelar e nos mostrar gradativamente. Então nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, venha sobre nós, sobre a tua igreja, e nos mostre a cada um de nós aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aonde o Senhor quer que atuemos, porque nós entendemos que foi o próprio Senhor que nos distribuiu pela tua palavra e nos colocou cada um para fazermos aquilo que precisamos fazer. E nós te agradecemos pela tua graça que nos capacita, não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento, mas a tua graça que se aperfeiçoa na nossa ineficiência, na nossa fraqueza. E nós te agradecemos pela manifestação da tua graça sobre as nossas vidas e dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.